Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia com a palavra, com o Senhor, e a gente vai continuando aqui, né, para a glória do Senhor. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura hoje, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer por mais esse dia, por mais esse momento, por mais esse tempo com a palavra, aprendendo contigo, tendo comunhão com o Senhor, sendo ministrada de forma tão poderosa, Pai, pela Tua palavra todos os dias. Gratidão, Pai. Gratidão é a nossa palavra, por até aqui o Senhor ter nos ajudado e nos sustentado com a Tua mão poderosa. Obrigada, Jesus. Ministra as nossas vidas nesse dia, Senhor, assim como o Senhor tem feito em todos os outros. Que o encorajamento, Pai, dessa palavra seja, Senhor, o nosso motivador todos os dias, que cada promessa, que cada palavra que o Senhor vai liberando para nós seja realmente, Senhor, a nossa ativação ainda maior no Senhor, na verdade, na perseverança, Pai, dessa palavra. Obrigada, Jesus. Fica conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá? Semana 51, dia 4. Hoje nós vamos continuar dentro do livro de Atos dos Apóstolos e a gente vai ler mais 3 capítulos, né? 24, 25 e 26. E amanhã a gente já finaliza com os últimos 2 capítulos de Atos. Mais um livro, né? Que a gente vai finalizando aí debaixo dessa presença tão maravilhosa do Senhor, sendo ministrado por essa palavra. Atos, capítulo 24. A gente vai ler o 24, o 25 e o 26 hoje. Hoje é dia 4, né? Dessa semana 51, quinta-feira. Vamos lá, gente? Então, Atos 24 diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes judaicos e um advogado chamado Tértulo para apresentarem as acusações deles contra Paulo. Quando Tértulo foi chamado à frente, fez as acusações contra Paulo no seguinte discurso ao governador Félix: Vossa Excelência tem dado a nós, os judeus, tranquilidade e paz durante o seu governo, e o seu cuidado providencial resultou em notáveis reformas em benefício deste povo. Por isso, nós somos muitíssimos agradecidos ao Senhor. Mas para não cansar Vossa Excelência, peço sua atenção só por um momento, enquanto eu conto resumidamente a nossa questão contra este homem. É que nós descobrimos que este homem é um perturbador, um homem que está sempre levando os judeus pelo mundo todo a se revoltarem contra o governo romano. Ele é a cabeça principal da seita conhecida como dos Nazarenos. Além disso, ele está tentando profanar o templo ele estava tentando profanar o templo quando foi preso. Queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas o comandante Lícias veio e arrancou o acusado violentamente das nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Vossa Excelência poderá descobrir a verdade das nossas acusações, examinando Paulo pessoalmente. Então todos os outros judeus concordaram com ele, afirmando que tudo quanto Tértulo tinha dito era verdade. Nisso chegou a vez de Paulo. O governador fez sinal para que ele se levantasse e falasse. Paulo então disse: Eu sei que o Senhor tem sido por muitos anos juiz de questões judaicas, e isto me dá confiança em apresentar a minha defesa. O Senhor poderá facilmente descobrir que não fazia mais do que 12 dias que eu tinha chegado a Jerusalém para adorar a Deus, e descobrirá que eu nunca provoquei nenhum motim em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. E estes homens, evidentemente, não podem provar as acusações que agora estão levantando contra mim. Mas uma coisa eu confesso, que é crer no caminho ao qual eles se referem como uma seita. Eu sigo esse modo de servir ao Deus dos nossos antepassados. Creio firmemente na lei e em tudo que está escrito nos profetas. E creio, tal como creem estes homens, que haverá uma ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Por causa disto, procuro com toda a minha força manter sempre uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente vários anos, voltei a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e para oferecer ofertas a Deus.
Os meus acusadores me viram no templo quando eu estava apresentando a minha oferta de gratidão. Eu tinha rapado a cabeça como as leis deles exigem, e estava cerimonialmente puro. E não havia multidão nenhuma ao meu redor, e nenhuma confusão. Mas estavam lá alguns judeus da província da Ásia, os quais deveriam estar aqui diante do Senhor, apresentando acusações, se eles têm alguma coisa contra mim. Pergunte a estes homens que estão aqui, que culpa o sinédrio deles achou em mim quando estive lá, a não ser que eu tivesse dito o seguinte quando me apresentei a eles: eu estou aqui diante do sinédrio para me defender por causa da crença de que os mortos ressuscitarão. Então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, disse: agora pode ir. Quando chegar o comandante Lícias, decidirei a causa de vocês. Mandou Paulo para o cárcere, mas instruiu ao centurião que ele fosse tratado com alguma liberdade e não proibisse nenhum dos amigos dele de visitá-lo e servi-lo, para tornar mais confortável sua permanência ali. Vários dias depois veio Félix com sua própria esposa Drúxila, que era judia. Mandou buscar Paulo e os dois ouviram falar a respeito da fé em Cristo Jesus. E enquanto Paulo falava com eles a respeito da justiça divina, do domínio próprio e do juízo final, Félix teve medo. Por agora basta, respondeu ele, e quando eu tiver uma ocasião mais conveniente, chamarei você outra vez. Ele esperava também que Paulo desse dinheiro para ficar livre, e por isso estava sempre mandando buscá-lo para conversar com ele. Desta forma, passaram-se 2 anos. Então Félix foi substituído por Pórcio Festo, e como Félix queria ganhar a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Capítulo 24 fala desse julgamento então que houve, pelo governador Félix a Paulo, onde um advogado chamado Tértulo, ele apresenta acusações contra Paulo que são totalmente infundadas, sempre aqueles que vinham para de alguma maneira tentar paralisar a obra de Deus tinham sempre acusações que não tinham fundamento, mas que traziam algum tipo de afronta, ao caminho, ao reino de Deus, aos discípulos de Jesus, aos apóstolos, E era assim que eles tentavam parar o evangelho, parar a obra de Deus, mas sem muito sucesso. Paulo permanece ali por 2 anos e então o governador muda o governador ali daquela região e passa a ser agora Pórcio Festo, um outro governador. Capítulo 25. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir seu posto, partiu para Jerusalém, onde os sacerdotes principais e os outros líderes judaicos apresentaram as acusações deles contra Paulo. Pediram a Festo que trouxesse imediatamente Paulo a Jerusalém, contra o interesse de Paulo, pois o plano deles era preparar uma emboscada para matá-lo no caminho. Mas Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo voltarei para lá em breve. Alguns líderes que entendem desta questão apresentem-se ali as acusações que tem contra esse homem, se ele realmente fez algum mal. Entre 8 a 10 dias depois, ele voltou a Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Na chegada de Paulo ao tribunal, os judeus vindos de Jerusalém se juntaram em volta dele, fazendo muitas acusações sérias que não podiam provar. Então Paulo fez a sua defesa: eu sou inocente, nada fiz de errado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, ansioso para agradar os judeus, perguntou: você está disposto a ir a Jerusalém para lá ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Mas Paulo respondeu: eu invoco o meu privilégio de uma audiência diante do próprio César. O Senhor sabe muito bem que eu não tenho culpa nenhuma. Se fizer alguma coisa para merecer a morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, nem o Senhor, nem outro qualquer tem o direito de me entregar a estes homens para que me matem. Eu apelo para César. Festo consultou os seus conselheiros e então respondeu: muito bem, você apelou para César e para César irá. Poucos dias depois chegou a Cesareia o rei Agripa com Berenice para uma visita a Festo. Como a permanência deles durou diversos dias, Festo discutiu com o rei o caso de Paulo. Existe aqui um preso, disse ele, cuja causa me foi deixada por Félix. Quando estive em Jerusalém, os sacerdotes principais e outros líderes judaicos fizeram diversas acusações contra ele e pediram que fosse condenado. Naturalmente, eu chamei logo a atenção para o fato de que a lei romana não condena um homem antes de ele ser julgado.
concede-se a ele uma oportunidade de defesa, face a face com seus acusadores. Quando chegaram aqui para o julgamento, logo no outro dia eu tratei do caso e mandei trazer Paulo. Porém, as acusações feitas contra ele não foram absolutamente o que eu esperava que fosse. Ao contrário, tinha algumas divergências a respeito da religião deles e de um certo Jesus que morreu, que Paulo insiste que está vivo. Eu fiquei sem saber como resolver um caso desta natureza e perguntei a ele se estava disposto a ser julgado por essas acusações em Jerusalém. Mas Paulo apelou para César. Então o mandei de volta à prisão até poder enviá-lo a César. Eu gostaria de ouvir pessoalmente esse homem, disse Agripa a Festo. E Festo respondeu, o Senhor o ouvirá amanhã. No dia seguinte, depois que o rei e Berenice tinham chegado com grande pompa à sala do tribunal, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade, Festo mandou trazer Paulo. Então Festo disse, ó rei Agripa e demais pessoas presentes, este é o homem cuja morte é exigida tanto pelos judeus aqui em Cesareia como pelos judeus de Jerusalém. Porém, na minha opinião, ele não fez nada para merecer a morte. Contudo, ele requereu que o seu caso fosse a César. Decidi então enviá-lo a César. Mas que vou escrever ao imperador? Porque não há nenhuma acusação real contra ele. Por isso eu o trouxe diante dos senhores todos, e especialmente do rei Agripa, a fim de que seja interrogado e depois eu possa saber o que escrever. Porque não parece sensato mandar um preso sem poder especificar alguma acusação contra ele. Capítulo 25, então, fala desse outro governador que agora toma posse ali da região de Cesareia. E ele também interroga Paulo, não percebe nada contra Paulo, a não ser as acusações infundadas dos judeus. Mas Paulo, então, para não ser morto na mão dos judeus, ele pede realmente para ser julgado diante de César, porque essa era a oportunidade que ele teria de ser ou absolvido e livre das mãos dos judeus e ao mesmo tempo ser enviado para Roma, porque era como o Senhor tinha dito para ele, que ele chegaria a Roma para levar a palavra de Deus e aí quem sabe poder continuar suas viagens missionárias dali, que era o desejo de Paulo ir para a Espanha, como nós lemos aqui anteriormente. Então Paulo apela, né, como o texto diz aqui, para César. Era a última instância, né, seria a última instância a ser feito o julgamento contra Paulo para matá-lo, né, condená-lo à morte ou à prisão, ou ser livre, né, César decidiria. E aqui um outro rei chamado Agripa está em visita ali em Cesareia e pede para ouvir Paulo, e assim o próprio Festo decidiria o que escrever, né, na carta que ele enviaria a César junto com Paulo, que ele deveria escrever. É isso que a gente vai ver agora no capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo, você pode apresentar a sua defesa. E assim Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa dizendo, estou muito contente, rei Agripa, em poder apresentar minha defesa diante de vossa majestade contra todas as acusações dos judeus, pois eu sei que é um conhecedor das leis e dos costumes dos judeus. Portanto, queira ouvir-me com paciência. Todos os judeus estão muito bem informados que recebi uma educação judaica completa desde a minha infância em Tarso e depois em Jerusalém. E se eles quiserem testemunhar, sabem que eu sempre tenho sido o mais severo entre os fariseus, quando se trata da obediência às leis e aos costumes dos judeus. Porém, a verdadeira razão por trás das acusações deles tem a ver com a minha esperança no cumprimento da promessa de Deus feita aos nossos antepassados. As 12 tribos de Israel esforçaram-se na religião noite e dia para alcançar esta mesma esperança que eu tenho. Todavia, ó rei, é por causa dessa esperança que estou sendo acusado pelos judeus. Porque vocês, judeus, julgam incrível crer que Deus ressuscitou os mortos? Eu costumava pensar que devia fazer todo o possível para me opor à causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Aprisionei muitos dos seguidores de Cristo de Jerusalém, com autorização dos sumos sacerdotes, e quando eram condenados à morte, dava o meu voto contra eles. Durante muito tempo, eu ia de sinagoga em sinagoga, forçando-os a blasfemar ou negar a sua fé. Eu me opunha a eles com tal violência que os perseguia até em cidades distantes, em terras estrangeiras. Eu ia numa missão aqui para Damasco, com a autorização e permissão dos sacerdotes principais,
quando no caminho, perto do meio-dia, ó rei, brilhou sobre mim e meus companheiros uma luz do céu mais resplandecente que a do sol. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz que dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Você está apenas fazendo mal a você mesmo. Quem é o Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé, pois eu apareci para nomear você, meu servo, para testemunhar ao mundo a respeito desta experiência e das outras que eu vou mostrar a você. Você será protegido por mim, tanto do seu próprio povo como dos gentios, aos quais eu o envio, a fim de abrir os olhos deles para a sua verdadeira situação, para que eles possam se converter das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que possam receber perdão dos seus pecados e a herança eterna juntamente com todos aqueles cujos pecados são purificados e que são separados pela fé em mim. E portanto, ó rei Agripa, eu não fui desobediente àquela visão do céu. Preguei primeiramente aos que estavam em Damasco e depois em Jerusalém e em toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que abandonassem seus pecados e voltassem para Deus e provassem seu arrependimento com a prática de obras dignas. Os judeus me prenderam no templo por pregar isto e tentaram matar-me, mas Deus tem me protegido, de modo que eu ainda estou vivo hoje para testemunhar estes fatos a todos, tanto aos grandes como aos pequenos. Eu não ensino nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para trazer a luz ao seu próprio povo e também para os gentios. De repente, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em voz alta: Paulo, você está louco. As muitas letras o fazem delirar. Mas Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. Eu falo palavras verdadeiras e com juízo perfeito. E o rei Agripa sabe destas coisas. Falo abertamente porque tenho certeza de que estes acontecimentos são todos do seu conhecimento, pois não se passaram às escondidas. Rei Agripa, Vossa Majestade crê nos profetas? Eu sei que sim. Agripa interrompeu a Paulo. Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-se seguidor de Cristo? E Paulo respondeu: Que Deus permitisse que em pouco ou em muito tempo, tanto Vossa Majestade como todos os demais que aqui estão, pudessem tornar-se como eu sou, mas sem estas correntes. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros se levantaram. Quando saíam do salão, conversavam entre si e concordaram: Este homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. E Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Capítulo 26 então fala desse momento de defesa de Paulo, de interrogatório diante de Festo e diante do rei Agripa. E ele então dá testemunho mais uma vez de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, de como ele foi alcançado por essa luz, pelo Senhor Jesus, por esse testemunho e de como ele tem agido desde aquele momento na estrada de Damasco, pregando tanto a judeus quanto a gentios. E esse é o motivo dele estar preso, né? É pregar a verdade. E o rei Agripa com certeza sabia dos acontecimentos em Jerusalém, sabia da morte de Jesus, sabia de tudo que tinha acontecido naquele tempo e que Paulo estava dizendo a verdade, e por isso que eles ficam ao mesmo tempo também inquietos, ouvindo o que Paulo está dizendo, e decidem então sair da sala. E ainda eles dizem: se ele não tivesse apelado a César, né, se não houvesse uma declaração pública dele dizendo que ele quer ser julgado por César, ele poderia ser liberado agora. Mas tudo tem um propósito, né, gente? Quando a gente lê um texto como esse, a gente diz assim: por que Paulo, né, foi falar sobre César naquele momento? Por que ele não ficou quieto? Mas Deus tinha o propósito de realmente levar Paulo a Roma, diante dos poderosos. Ele foi passando quase que de cidade em cidade preso, mas ele declarava Jesus a todos os governantes do Império Romano naquele tempo. Paulo não se calou diante de nenhum governador ou de nenhum líder ali do Império Romano naquele tempo. E era isso que Deus tinha nesse momento da vida de Paulo, que ele estivesse em cadeias, escrevendo como ele escreveu, sendo inspirado pelo Espírito Santo a deixar todas as cartas
para a igreja e ao mesmo tempo fosse a testemunha fiel a respeito de Cristo para todas as autoridades, para todos os grandes daquela época. Porque somente Paulo, com a sua erudição, com a sua maneira eloquente de falar, com a sua maneira sábia de falar, com o conhecimento que ele tinha sobre as leis, tanto romanas quanto judaicas, ele poderia dar esse testemunho diante dessas autoridades. Nenhum outro inculto daquela época poderia ser tão bem sucedido na pregação do evangelho, no testemunho de Cristo, nesse momento da história, no Império Romano, quanto Paulo. Então Deus tinha propósito com Paulo em cadeias, porque era ali que ele ia poder dar testemunho para essas autoridades quando fosse interrogado. Maravilhoso nós olharmos para esses testemunhos, para esses escritos de Atos dos Apóstolos e nos encorajar a sermos também testemunhas fiéis do Senhor, onde quer que a gente esteja, que a gente tenha coragem de falar de Jesus, que a gente tenha coragem de dar testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque só assim as pessoas vão então crer também no Senhor, serem alcançadas, serem salvas pelo poder que há na palavra. O poder não está em nós, o poder está na palavra. E era isso que Paulo cria e por isso que ele falava com tanta ousadia, que a gente possa ser ousado também com a palavra e com o testemunho de Cristo nesses dias que nós estamos passando. Amém? Gente, Deus abençoe. Amanhã a gente finaliza os últimos 2 capítulos aqui de Atos, 27 e 28. E no final de semana a gente começa então a ler as outras cartas, né, de Paulo. Nós vamos ler Colossenses, Filemon e começar a carta aos Efésios. Então segura aí que tem coisa boa na semana 52 para nós. E a gente finaliza então a semana 53, os últimos dias de dezembro, com Timóteo, Pedro, João e Apocalipse. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, ótima quinta-feira. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.